Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia, a volta de José Dirceu. O que você acha? Calma. Antes de tudo, deixa aqui para mim o seu like, compartilha o Narrativas com alguém, já faz lá a cabeça, fala, é formato diferente, legal, vamos lá. Chama seus amigos para fazerem parte da família Narrativas Antagonista, que consegue debater política com nível. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste, vou te explicar como é esse formato. Para a gente melhorar o nível do debate, treinar o nosso cérebro para enxergar outros pontos de vista, eu trago aqui para você no Narrativas Antagonista, de segunda a sexta, 5 da tarde, primeiro os fatos. Aí a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e a minha opinião. Depois de ouvir isso, é claro, eu quero também ouvir a sua opinião, por isso que o nosso chat é aberto, é só você deixar o seu comentário aqui embaixo. Vamos lá para o fato do dia? O fato do dia é a volta de José Dirceu. José Dirceu é uma figura política importante, icônica. E verdade seja dita, aqui e acolá ele já estava voltando, mas agora houve uma marca disso, que foi uma festa que uniu toda a corte de Brasília e antecipa as comemorações dos 78 anos de José Dirceu. Enfim, olha como ele chamava no convite. São muitos anos de luta. Tragam seu vinho, sua alegria e venham comemorar comigo. Espero vocês. Quero ver todo mundo atrás. Cadê teu irmão? Cadê Zeca? Zeca? Bastante gente fazendo aquele grito de Zé Dirceu, guerreiro do povo brasileiro. Quem é que estava ali? Você conseguiu reconhecer alguém? A equipe do antagonista foi apurar quem é que estava e quem deixava de estar na festa. Quem estava? Guilherme Boulos, Lula não estava, mas Geraldo Alckmin estava representando Lula. Arthur Lira, presidente da Câmara, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, líder do Republicanos na Câmara, Hugo Mota, entre outros deste mesmo métier. Ministros de Lula: Fernando Haddad, Márcio Macedo, Zé Múcio Monteiro, Silvio Costa Filho, Nízia Trindade, Juscelino Filho, Celso Sabino. Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Manuel Carlos de Almeida Neto. A turma do Prerrogativas, do Prerro, estava todo mundo lá nesse jantar do José Dirceu. Ele foi chamado a fazer um discurso e fala assim, olha, eu nem quero fazer um discurso político que nem pega bem. E eu fiquei imaginando que tipo de discurso o José Dirceu, que é um homem apaixonado por política, iria fazer. Vamos dar uma olhada. Esses últimos 60 anos eu dediquei ao Brasil, que no fundo acabou sendo simbolizado essa luta pelo nosso presidente Lula, que está no seu terceiro mandato. Não há nada mais importante do que o terceiro governo do Lula ser sucedido pelo quarto governo do Lula e depois por um outro governo. Eu tenho dito que os problemas do Brasil, no mundo que nós vivemos hoje, são tais que o papel de um primeiro governo, na verdade, é criar as condições para um segundo e um terceiro governo. O raciocínio de José Dirceu aqui é cristalino. Qual foi o evento que criou as condições de retorno de Lula ao poder? Jair Bolsonaro.
o bolsonarismo e a existência de Jair Bolsonaro acabaram criando condições para que se reunisse uma força, até com gente de direita, para tirá-lo do poder, e esta foi a oportunidade que o Lula viu para entrar no poder. Este é o raciocínio de José Dirceu. E diante desta oportunidade, o que fazer? José Dirceu tem planos. Qual que é a nossa solidão? Quem são nossos aliados? Na elite do Brasil, no empresariado do Brasil. É verdade que há uma aliança com partidos políticos que sustentam o nosso governo, partidos inclusive de centro-direita, não só partidos de centro-direita, mas até de direita, que sustentam o governo pelas condições do surgimento da extrema-direita, do bolsonarismo, do obscurantismo, do fundamentalismo religioso, do risco de uma ditadura. Criou-se condições para a volta do Lula ao governo. Mas a volta do Lula ao governo é só o começo, essa retomada daquele ciclo histórico que o Brasil já teve em várias fases, seja com Getúlio, seja com Juscelino, seja com Jango, e mesmo na ditadura militar, de certa forma, com um ditador que foi o Ernesto Geisel, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, é algo que foi interrompido pelos 6 anos de Temer e Bolsonaro e precisa ser recomeçado. Para recomeçar isso, nós precisamos criar as condições do país. Então, o desafio nosso, que me faz, de certa forma, certo, ter esperança e otimismo, é que nós já fomos capazes de superar isso em outros momentos históricos do Brasil, se nós olharmos a história do Brasil nos últimos 100 anos. Então, esse é o desafio. É a razão de ser, no fundo, das nossas vidas, né? De quase todos nós e todas nós que estamos aqui nesses últimos anos. Então, esses 78 anos que vou completar, na verdade é 16, né? É um pouco a reafirmação desse sonho e desse amor pelo Brasil e, de certa forma, pelo PT, certo? Que foi o partido que o Lula criou, vamos lembrar com o Jacob Ittar, com o Olívio Dutra, que só foi criado porque o Brasil mudou, porque surgiu uma nova classe trabalhadora, uma nova classe operária industrial, que já cidadã. Porque em 100 anos, de 17, da primeira greve à Constituinte, né, 70 anos e até hoje, 100 anos, olha como o Brasil mudou. O problema do desafio agora é que daqui 10 anos o mundo vai ser tão um outro mundo que o nosso tempo é muito curto. Nós não temos mais 30, 40 anos. Nós temos 10 anos para fazer as mudanças. Nas condições que nós estamos vivendo, vocês sabem quais são as condições. Nós não chegamos no governo com maioria no parlamento. Nós não chegamos no governo com maioria no país. Nós chegamos no governo pelas circunstâncias históricas do bolsonarismo, que possibilitou a criação de uma aliança frente ampla que levou à vitória do Lula. Então, para que não seja uma noite só de festa, como foi, de alegria, de afeto, de carinho, né, deixar um pouco essas interrogantes. Nesse vídeo, o José Dirceu está ladeado por 2 filhos dele. A filha mais nova e o filho deputado, que é o Zeca Dirceu. O Zeca Dirceu, uns tempos atrás, quando o Deltan Dallagnol foi cassado, andou dando essa entrevista aqui. O advogado do Paraná, que foi autor de uma série dessas coisas, ele está aqui, depois vocês podiam conversar com ele, ele está. Ele pode trazer mais detalhes e mais provas, um conjunto de outras situações, talvez muito mais graves do que essa que o TSE analisou, que envolveu a pré-campanha, não só do Deltan, envolveu também a pré-campanha do outro senador do Paraná, que eu acho que também está com dias contados e também terá o mesmo destino, o destino da cassação, que é o destino que a lei impõe, que a justiça determina quando há provas suficientes, como havia no caso. Todo esse chororô aí é chororô de derrotado, de quem que agora, diferente do que falava no passado, não quer seguir o que diz a lei. A lei é muito clara e o TSE não agiu com cálculo político, né? O TSE está caçando vereadores, prefeitos, deputados de partidos de esquerda, de direita, de centro. Não vejo ali nenhum cálculo político como se tentou
estabelecer nesse caso. Essa unanimidade do TSE reafirma que a decisão foi acertada. A decisão foi acertada. Já era, né, o início da operação de reabilitação à vida pública de José Dirceu. A memória das pessoas anda curta, a história da Lava Jato, o PT tenta reescrever, mas como recordar é viver, vamos voltar para anos e anos atrás. Este depoimento aqui de José Dirceu a Sérgio Moro. Não sei se você se lembra dessa época, esses depoimentos ficavam públicos, todo mundo via. Nesse depoimento aqui, que a gente transmitiu naquela época, aqui no Antagonista, o José Dirceu atuava como testemunha no caso do ex-tesoureiro do PT, Silvio Pereira. Senhor José Dirceu, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo? Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. E eu vou lhe advertir por força de lei, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo, estou consciente. De todo modo, senhor José Dirceu, o senhor já foi denunciado por crimes conexos? E se for feita alguma pergunta ao senhor que o senhor entenda que a resposta possa lhe prejudicar de alguma forma, o senhor tem o direito de não responder. Se o senhor tiver alguma dúvida, o senhor pode consultar os seus defensores, certo? Correto. No entanto, o que o senhor responder, o senhor responde na forma de testemunha com compromisso de dizer a verdade, certo? Correto. José Dirceu foi condenado a 23 anos de prisão por Sérgio Moro. Essa pena acabou sendo confirmada, contestada, aí volta e vai. O que aconteceu com diversos presos da Lava Jato? Ele ficou também num entra e sai da cadeia nesse período, como vários outros presos também ficaram. Teve problemas de saúde, foi internado. Conforme a gente vê no vídeo, parece muitíssimo bem, porque vejam bem, um homem de 78 anos, com essa vitalidade, com esse vigor, caminhando bem, falando muito bem, muito articulado, os problemas de saúde parecem ter sido superados. E os problemas jurídicos também foram. Uma decisão do STJ em dezembro do ano passado, que reviu toda a condenação de José Dirceu, o tornou apto para voltar à vida pública. Parece que agora, vamos dizer, aconteceu algo como um baile de debutante ou de redebutante. Ele volta à vida pública. No primeiro governo do Lula, José Dirceu era o grande estrategista. Muita gente no meio político chamava ele de primeiro-ministro. Qual será o papel que José Dirceu vai exercer agora? Finalmente, a gente vê a justiça sendo feita. E essa operação criminosa que foi a Lava Jato, essa tentativa de criminalização da política, pelo menos sendo remediada. Agora é que a verdade está vindo à tona, né? Todo o estrago que eles fizeram ao Brasil e achavam que iam tirar para sempre de circulação alguém como José Dirceu, que é tão importante para a história do Brasil. José Dirceu está aí de volta e mostrando o óbvio. O mundo mudou. Nós temos que começar a trabalhar agora pela reeleição do Lula e para que tenha mais um governo do PT em seguida. É esse o trabalho que a gente tem de fazer agora, porque o Brasil precisa de reformas estruturais. E quando houve o golpe de 16 na Dilma Rousseff, se impediu que essas reformas fossem feitas e a gente está aqui onde a gente está. E tem mais uma outra questão. Se a gente não tiver mais 2 mandatos do PT adiante, como é que vai salvar a democracia? Diante dessa ameaça que a gente tem diariamente do bolsonarismo, do extremismo, da violência política, a única forma de garantir a democracia é a gente ter mais 2 mandatos do PT na presidência da República. E nós precisamos ter essa consciência e começar a trabalhar desde agora. Pois é, né, gente? Mais um descondenado fazendo festinha, debochando da nossa cara,
debochando do Brasil, porque se juntaram para rapinar de novo, né? Agora vão rapinar tudo. Se já fizeram aquele estrago na Petrobras, correndo risco de ir para a cadeia, avalia agora que eles estão soltando corrupto para prender o juiz que condena. Estão soltando corrupto para punir quem procurou punir o corrupto. Agora é o deboche total. E essa gente vai querer ficar no poder é para nunca mais sair. Ficou muito claro no discurso do José Dirceu de quem que é a culpa. De quem que é a culpa? É dos isentões. A culpa é dos isentões, ficou claro. A única maneira do PT não se perpetuar no poder era ter o Jair Bolsonaro. E todo mundo que não fez campanha para o Jair Bolsonaro tem culpa nisso, nessa ditadura que o PT está instalando aqui no Brasil. A hora que a gente transformar em Venezuela, aí eu quero ver. Ai, porque o Bolsonaro fala palavrão. Como o Bolsonaro é espontâneo, o Bolsonaro é verdadeiro, essa galera ficou com nojinho, né? Ficou com nojinho e agora vão ter que entubar uma ditadura do PT. Sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Bem feito. Isentão é a pior coisa que existe. Qual que é a minha opinião? A minha opinião é que pode ser uma mudança completa no governo Lula, a entrada de José Dirceu no cenário assim abertamente, porque nós temos uma outra qualidade de estrategista político completamente diferente, é outro nível. Há uma diferença muito grande entre o primeiro governo Lula e este na qualidade e na experiência dos estrategistas políticos. Eu sei que para as pessoas é muito tentador ficar fazendo aquela análise rasteira de esse presta, esse não presta, esse é bom, esse é ruim, como se a gente estivesse no terceiro ano primário. Estou falando de capacidade de entrega, de capacidade de conquista de espaço político e de poder. No primeiro governo do Lula, além do José Dirceu, a gente tinha Antônio Palocci, a gente tinha o Luiz Guxiquem, tinha uma série de pessoas muito experimentadas. Este governo ficou meio manco. E ainda tem a Janja, né, que é mais um fator complicador ali de todo o negócio. O José Dirceu é uma outra qualidade de estrategista político, que nesse discurso ele mostra, assim, com muita clareza uma linha de raciocínio, que é o seguinte: nós não temos maioria. Nós não chegamos com maioria. E nós só estamos conseguindo governar porque o bolsonarismo está vivo. É exatamente isso que ele disse. O que leva o PT de volta ao poder é a existência de uma força como o bolsonarismo, que é capaz de fazer até a direita aglutinar com o PT. E aí a gente tem visto uma série, vamos dizer, durante todo o governo Bolsonaro, a gente tem visto os bolsonaristas cobrando muito as pessoas que elas deviam apoiar Bolsonaro, porque ele era a única saída para o PT não estar no poder. Só que de que maneira se conquistava essas pessoas? Com banditismo político, atacando, ameaçando e fingindo que nada disso está acontecendo. Em vez de conquistar as pessoas, o bolsonarismo jogou muitos aliados no colo do PT. Ou perdeu aliados importantes. E isso o José Dirceu reconhece. Se o bolsonarismo não fosse do jeito que é, jamais se aceitaria o PT. E aí muita gente fala assim, porque eles querem ser limpinhos. O problema é que Bolsonaro fala palavrão. Novamente, vamos sair do terceiro ano primário e falar com os adultos. Qual é o problema maior do grupo de Bolsonaro? É a tolerância com banditismo político, com ataque em massa a aliados que fazem uma mínima divergência, com ameaçar a família dos outros, com bandidinho ir na escola do filho de quem critica o Bolsonaro.
E aí, com toda razão, muita gente fala, não, mas isso é uma minoria. Causou espanto que houvesse, mas é uma minoria e a maioria não aprova. Entendo, só que o que causou espanto também foi o ataque de Sonceira e a tolerância de quem se diz cidadão de bem que apoia Bolsonaro com este tipo de prática política. E foi desta forma que o bolsonarismo perdeu muito apoio na sociedade e também acabou escorraçando gente que estaria apoiando Bolsonaro até hoje. Sérgio Moro, General Santos Cruz, General Mourão, o falecido Gustavo Bebiano. O bolsonarismo causou medo por duas coisas. Primeiro, por essa prática política muito extrema de querer tratorar, acabar com a vida, difamar, falar que a pessoa é pedófila, falar que a pessoa é satanista, montar rádio de internet para passar o dia inteiro tentando acabar com o ganha-pão de uma pessoa. E dentro do bolsonarismo, que se dizia do bem, as pessoas fingindo que isso não estava acontecendo. Que eu acho, para mim, isso foi o mais assustador. O mais assustador é que até hoje pessoas que são razoáveis fingem que não aconteceu e não abriram a boca para evitar que isso acontecesse. E é por isso que essas pessoas trouxeram o PT de volta. O pior erro do governo Bolsonaro foi ter criado as condições para a ressurreição do PT. Não tivesse essas características nefastas, de um lado pelo banditismo e do outro pela sonceira, o PT não voltava nunca para o poder. O governo Bolsonaro conseguiu pôr o PT de volta no poder. O Lula entrou no poder, foi reabilitado por Jair Bolsonaro. E agora ele reabilitou o José Dirceu. José Dirceu já disse que está com um projeto de, no mínimo, 3 governos do PT, um em seguida do outro. O primeiro projeto de ter vários mandatos coincidiu com um período muito bom da economia, que não é o que nós temos agora. Lula entregou realização econômica a muitas pessoas e fez vários mandatos petistas num primeiro momento. Será que José Dirceu, dessa vez, mais calejado, mais experimentado, consegue levar o PT a vários mandatos, mesmo sem a ajuda dos bons ventos da economia? Fica aí a questão. Cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Não esquece de deixar para mim o seu like, de compartilhar esse vídeo com alguém e de deixar a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que a minha coluna no Antagonista é diária e não tem paywall, não tem paywall. Espalha aí para todo mundo. Vai lá no site novo do Antagonista que tá, ó, demais em colunistas. Você tem ali organizado por colunista todas as nossas colunas para você ver sem paywall. Eu super recomendo. É isso, amanhã eu tô aqui de volta às 5 horas da tarde. Grande beijo para vocês e até lá.